E aí galera, fala que é Tenediote e hoje um pouco diferente e vou explicar por que que eu tô meio sumido. Há uns dias atrás aí eu perdi o meu cachorro e tá tudo bem. A gente sabe que ah, o fim da vida é isso. Você nasce, vive, faz suas escolhas e morre. E eu confesso que eu fiquei bem desanimado. Bem desanimado. Hoje tô gravando até com a camisa que não devia estar gravando, mas vamos lá. E como vocês já sabem aí, eu tô lendo um livro do C.S. Lewis que fala, o nome do livro é Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. E tem uma passagem que ele brinca um pouco com as palavras e que você dá a entender como você dá pouca atenção às coisas que verdadeiramente você deveria dar atenção. E se você tem uma Bíblia, eu tenho uma aqui, pega ela aí, lá no Novo Testamento, em Tiago, no capítulo 1, eu vou começar do o versículo 23. Mas se você quiser, é do versículo 19 ao 27. Mas o 23 fala assim: Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla e vai embora, e logo se esquece de como era. Eu vou parar aqui, depois a gente pega outras coisas. Quanto tempo você tem tirado para aproveitar a sua família, a sua casa, seus familiares, seu cachorro, a sua esposa, seus filhos, aquelas coisas que não que Deus abençoou você. Isso é um rito ridículo e que você, para mim, é um cabeção que coloca lá no seu carro lá, Deus que me deu. Porque Deus é um banco, né? Que você ora e pede, cumpre os ritos e aí ele vai e te dá. Não. Jesus Cristo fala em Mateus que o Pai sabe da sua necessidade e do que você precisa. E de uns tempos para cá, tenho visto muito essa coisa de religião da prosperidade. Coitado. Eu acho que todos os profetas estão hoje olhando lá de cima para nossa religião, do que se formou hoje o cristianismo, e falando: Meu Deus, por que você deixa ainda? Jonas, então, deve estar lá assim: Aí, tá vendo? Tô falando. Era para ter acabado. Se tivesse acabado lá em Nínive, ó, tava uma benção. Mas não, deixou chegar até agora. Mataram Jesus Cristo e para isso aí, ó. Mas Deus deixa pra gente um manual de como viver.
Não roubar, não matar, não cobiçar, não um monte de coisa. Mas mesmo assim, nós somos fracos, ridículos, imbecis. Somos completamente ensandecidos e cegos pela prosperidade é, que está ligada diretamente com o que o outro está vendo de você e não de como as coisas realmente devem ser. Não sei o que fazer para você viver mais como Cristo, dependente, como uma ovelha, como o próprio salmista fala lá no Salmo 1. Eu volto porque eu todo dia tento viver como o Salmo 1, que fala assim, ó: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. E aí você vai lá e faz uma campanha de 7 dias e ora e tira um dinheiro e dá para Deus te abençoar. Ah, faça-me o favor. Me desculpa, me desculpa. Para uma árvore dar frutos, quantos anos demora? E aí você 7 dias ora, faz uma campanha de oração lá no monte. Que isso? Que isso? Até quando nós vamos estar olhando para a Bíblia e dizendo que tenho que fazer dessa forma? Se não fizermos dessa forma, não vai funcionar. Deus não vai ouvir. Deus te ouve por relacionamento. Ele te escuta porque você criou o hábito de falar com ele. Experimenta chegar para um estranho na rua e começar a contar da sua vida para ele, para ver se ele vai te ouvir, para ver se ele vai atender o seu pedido. Claro que não. E aí você acha, porque você foi na igreja e ajudou a tia com 70 anos subir a escada do templo, Deus vai falar assim: nossa, ele fez uma boa ação. Ah, faça-me um favor. E não precisa nem me seguir, não. Pode deixar de me seguir aí, de não se inscrever no canal, não acompanhar no Instagram. Não precisa, não. Deus não é banco para você fazer coisas para você receber lá na frente. Tudo o que você faz seguindo as regras, seguindo as regras. Você pode escolher. Tem essa aqui, tem as outras que estão aqui pelo meu quarto, mas tudo o que você faz, você tem um valor igual para receber. Não vou falar que é um trabalho, não, não é um trabalho. É uma obra e ela é contínua, mas ela é para você e de você. Seja mais correto, seja mais. Isso é para mim também. Manso. Não julgue tanto. É muito difícil se colocar no lugar do outro, se doer. Eu estava conversando com um aluno meu esses dias
E eu falei para ele: "É muito mais fácil eu falar de alguém para alguém, falando dos defeitos das pessoas, e não das qualidades". Falei até para minha mulher isso. Talvez quando ela ver esse vídeo aí, ela vai ficar meio doida. Mas falei. E aí? É muito mais fácil eu falar assim: "Nossa, fulano de tal, o Joãozinho é explosivo. Olha, ele é intolerante. Olha, ele é difícil de ouvir". Mas eu não vou falar que o Joãozinho, ele é um ótimo musicista, ele é um médico exemplar, ele é um mecânico, um pintor, um pedreiro, um pai. Nossa, ele é um pai maravilhoso. Pra que eu vou falar bem? Ninguém fala bem de mim. Falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Ah, faça-me o favor. Você está aqui para ser sal da terra e luz do mundo, ou simplesmente ser como o ímpio? Porque continua, o Salmo primeiro, ele não acaba ali onde é que eu li, não. Ele continua. Ele vem aqui e aí ele fala, a partir do verso 4, fala assim: não é assim com o ímpio. Ele fala no plural. Não é assim com os ímpios. Eles são como palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores nas assembleias dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz a destruição. E aí, a gente pode ir lá em Gálatas 6, vamos lá, fazer hoje um tour aqui rápido, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas 6. Não vos 6 versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis. Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semear para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semear para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Tá aqui. A Bíblia ela é dividida em partes, igual um manual de instrução. Primeiro vem os Pentateucos, que é de Gênesis a Deuteronômio, que são basicamente leis até a aliança com o povo escolhido. É tudo não faça, porque senão vai acontecer. Não faça, não faça, não faça, não faça. E depois vem de Josué até Neemias, Esther. São os livros históricos. Triste, né? O povo escolhido por Deus tem um manual primeiro do que fazer e não fazer, de como fazer, e tinha Deus falando direto com eles. E mesmo assim erravam. Eram eram zombadores, matadores, mentirosos, cobiçosos. E como que a gente vai
vê o manual que tem esse monte de exemplo errado. É pra gente não seguir o exemplo errado. Mas você entende dessa forma? Claro que não. É muito mais fácil falar que Davi foi um cara cobiçoso, mandou matar o marido de Betseba, que roubou o trono de Saul. Era muito mais fácil que falar de Saul, que era um cara que queria o reinado a qualquer coisa. É muito mais fácil falar de Jacó, que roubou a primogenitura de Esaú, de Eva, que induziu Adão, e que Adão que foi é, cometeu o erro. É muito mais fácil falar disso. Mas Deus deixou tudo escrito. E exemplos bons. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Jonas. Jonas. Mas como assim, entende? Jonas? Jonas foi o cara que mais desobedeceu. Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis, foi engolido pelo peixe, foi vomitado na praia, foi lá, pregou, caminhando. E você vai falar de Jonas? Gente, ele entrou numa cidade. Vamos dizer que a pregação dele foi uma loucura. Ele começou, que era o tempo de caminhada da entrada de Nínive à saída de Nínive. Vamos dizer assim, em linha reta, demorava 3 dias. E nesses 3 dias, digamos que ele pregou, fez uma pregação horrível. Se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir vocês. Se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir vocês. E ele faz uma nação e um rei se arrependerem de tudo que fizeram. E ali Nínive não foi destruído. E depois ele mesmo tem uma discussão com Deus. Olha o nível de cultivo da árvore que a gente estava falando no começo do vídeo. E se você não chegou até aqui, você está meio perdido, volta lá no começo. Eu estava falando da minha semana horrível, das minhas semanas horríveis, da minha cabeça não está boa para poder ter vontade de vir aqui gravar. Eu não estava nem com vontade de ler a Bíblia. Mas eu não tenho a intimidade que Jonas tinha, que Daniel tinha. Mas e aí eu quero colher frutos. Eu quero que impor a minha mão sobre o meu cachorro e ele vai reviver. Eu quero ser como Eliseu, que até os meus ossos vão ressuscitar alguém. Sendo que eu sou estressado, eu ainda não tenho os meus palavreados são 100% corretos. Eu, às vezes, ainda sou pecador, sou falho. Eu, às vezes, ainda fico com raiva, solto um palavrão. Não sou santo. Não, tô longe disso. Já bebi, nunca usei droga, tá? Só álcool mesmo. Mas já bebi, agora não bebo mais. Só refrigerante, suco. E aí você quer que eu, nesse mar de pecado que vivi com 40 anos, tenha o poder de convencer pessoas? Hoje eu estou tentando vir aqui na internet falar com vocês e mostrar para vocês que esse é o melhor caminho, o melhor manual a ser seguido. É o exemplo de que você deve fazer. Sem mais delongas, já deu mais de 20 minutos aí. Eu vou estar orando todos os dias com vocês às 5 da manhã.
Vou tentar abrir um ao vivo na no YouTube. 5 minutinhos, 10 minutinhos de oração com vocês. Um versículo bíblico. Que Deus abençoe vocês e se inscreve, curte, compartilha ou só vê. Que Deus te abençoe grandiosamente. Eu vou estar orando aqui, que essa oração chegue e conforte o seu coração, assim como o meu coração foi confortado pela minha oração e por pessoas que também oraram pela minha vida. E ora aí também por mim. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela minha vida, pelo meu levantar, porque muitos, Pai, querem levantar de um leito e não conseguem, Pai. E eu tenho esse privilégio, Pai. Muitos querem ver, Pai, o céu que Tu fizestes para que nós pudéssemos contemplar o Teu poder e que pudéssemos Te adorar, Senhor. Pai, eu sei que não sou santo e um exímio filho Teu, Pai. Mas me ajuda, Senhor, como tem me ajudado a ser cada dia melhor. Senhor, abençoa todas as pessoas que estão ouvindo esta oração e que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa estar confortando todos esses corações que estão com problemas e dificuldades, Senhor. Cada um, Senhor, tem o seu problema e a sua dificuldade, Pai. Toca, Senhor, nos corações delas, Senhor, e afasta, Senhor, toda e qualquer armadilha do diabo da vida delas, Pai. E da minha também, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana e não se esquece de se inscrever. Sou Tena Giotti e esse foi o Sombra da Palavra.